Diferentemente de outras espécies, os seres humanos têm consciência de sua própria mortalidade desde cedo na vida. Essa consciência da finitude nos torna únicos, mas também pode ser angustiante, uma vez que somos confrontados com a inevitabilidade da morte ao longo de nossas vidas. O medo da morte está ligado muitas vezes à perda da identidade e da consciência. A ideia de que nossa consciência, pensamentos e personalidade deixarão de existir pode ser aterrorizadora, pois a maioria das pessoas valorizam profundamente sua própria identidade e existência. Deixe o seu like, se inscreva no canal e comente este vídeo. Epicuro, filósofo do século IV a.C., acreditava que o medo da morte era injustificado ou infundado. Portanto, a citação de Epicuro enfatiza que o medo da morte é insensato, porque a morte em si não traz sofrimento, mas sim o medo e a ansiedade que antecipam a chegada desse evento inevitável. Diferentemente de outras espécies, os seres humanos têm consciência de sua própria mortalidade. Essa consciência da finitude nos torna únicos, mas também pode ser angustiante, uma vez que somos confrontados com a inevitabilidade da morte ao longo de nossas vidas. O medo da morte é uma fonte significativa de ansiedade para muitas pessoas. Ao aceitar que a morte é uma parte natural e inevitável da vida, você pode reduzir essa ansiedade. Em vez de gastar energia e preocupação constantes pensando na morte, você pode direcionar esses recursos mentais para desfrutar mais plenamente o seu presente. Reconhecer que a vida tem o seu limite existencial pode motivá-lo a valorizar mais o tempo que você tem aqui e agora. Você pode começar a priorizar as coisas que realmente importam, como relacionamentos, experiências significativas e crescimento pessoal, em vez de se preocupar excessivamente com preocupações triviais ou materialistas. A aceitação da morte pode ajudar a diminuir a competição desenfreada e a inveja em relação aos outros. Quando você compreende que todos compartilham a mesma condição de mortalidade, pode ser mais propenso a sentir empatia pelos outros e a focar em ajudar e apoiar uns aos outros. O medo da morte é uma parte inerente da condição humana. O confronto com o final da vida e a imposição da morte é uma das principais fontes de angústia existencial. Para os existencialistas, o medo da morte é uma preocupação natural, pois nos lembra da liberdade e da responsabilidade de dar significado à nossa própria existência. O processo de morrer muitas vezes envolve a separação de entes queridos, bem como a perda da própria vida. O medo da morte pode ser intensificado pela dor de deixar para trás as pessoas e as coisas que amamos. A filosofia de Epicuro ensina que o medo da morte muitas vezes deriva do medo do sofrimento que a morte pode causar. Ele argumentou que a morte não é nada para nós, pois quando estamos vivos, a morte não está presente. E quando a morte está presente,
não estamos mais. Portanto, não devemos temer a morte, mas sim buscar uma vida mais tranquila e equilibrada. A filosofia budista ensina que a morte é uma parte natural da vida e que o sofrimento decorre da nossa ligação aos desejos e às identidades egoístas. Meditar sobre a impermanência e praticar o desapego pode ajudar a reduzir este medo. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, acreditavam que deveríamos nos concentrar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos. Eles argumentaram que a morte é uma parte da ordem natural das coisas e que devemos viver de acordo com a virtude e o dever, independentemente do nosso destino. A filosofia estoica acreditava que a morte fazia parte da ordem natural do universo. Tudo que nasce eventualmente morre. Aceitar a morte como uma parte inevitável da vida era fundamental para viver de acordo com a sabedoria. Para os estoicos, a busca da virtude, arete, era o propósito central da vida. Viver de acordo com a virtude e cumprir nossos deveres morais era mais importante do que qualquer outra coisa. Isso incluía enfrentar a morte com coragem e serenidade, pois a virtude envolvia fazer o que é certo, independentemente das circunstâncias. No contexto do medo da morte, os estoicos argumentavam que, uma vez que a morte está além do nosso controle e não depende de nós, devemos aceitá-la com serenidade e viver de acordo com os princípios da virtude. Essa abordagem não apenas ajudava a enfrentar o medo da morte, mas também promovia uma vida mais ética e significativa, centrada na busca da excelência moral. Em suma, os estoicos acreditavam que a verdadeira coragem estava em viver virtuosamente, independentemente das incertezas da vida e da morte.